meus amados irmãos, eu os cumprimento com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a vida de cada irmão que irá assistir esse vídeo. Meus amados, o nosso estudo de hoje é a respeito de a fé que moveu o coração de Jesus Cristo. Nós vamos estar estudando aí hoje um pouco no livro de Lucas, a respeito de um centurião, que a fé desse centurião foi tão grande que ela moveu o coração de Jesus Cristo de uma tal forma que Jesus não tinha visto nem no próprio povo de Israel, que é o povo para que Jesus veio primeiramente. Nós vamos dar início ao nosso estudo, está no livro de Lucas, Lucas 7, você aí na sua casa que estiver com sua Bíblia, quiser estar acompanhando, é Lucas 7, dos versos 1 ao 10, é o que eu leio, Lucas 7, do verso 1 ao 10. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando-se para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por mais este dia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, aplica a Tua palavra, que possamos aqui aprender, Deus, sobre a fé que moveu o coração do Senhor e que possamos colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Fica conosco e tenha misericórdia de nós, pois somos pecadores. É o que oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, aqui conta, uma história de que o centurião ele era um general ali, da corte de Roma. Ele estava a serviço de Roma, e ele tinha um servo, e esse servo dele estava enfermo, moribundo dentro da sua casa. E esse centurião, meus amados, ele não era judeu, ele era romano. Então, o que acontece? Provavelmente ali ele não acreditava no Deus dos judeus, não acreditava em Jesus, nem nada. Ele acreditava ali, provavelmente ali nos deuses de Roma, Então, assim, ele já provavelmente também tinha gastado muito para tentar curar o seu servo, de todas as formas, mas não tinha obtido êxito. E quando esse centurião descobre que Jesus entra em Cafarnaum, ele provavelmente já ouviu falar muito dos milagres de Jesus, que Jesus fez milagres em Cafarnaum. Então ele tinha a esperança de que somente Jesus podia curar o servo dele. Então ele toma a decisão, fala: eu vou até Jesus, para mim poder pedir a cura para o meu servo, No livro de Lucas aqui nos relata que ele enviou alguns judeus para ir até Jesus. Então, meus amados, nós podemos aprender algumas lições aqui com esse centurião. A primeira delas é a humildade desse centurião, porque ele envia judeus porque ele sabe ali que Jesus é judeu, Então ele enviando judeus ali para falar com Jesus,
ele se coloca no local de ser uma pessoa humilde, que ele fala aqui para Jesus que até hoje ele não se achou nem digno de ter ido falar com Jesus, né? Devido aos pecados que ele tinha, né? Devido à vida que ele tinha, ele sabia que ele não era um homem digno de ir até Jesus. Então ele pode ter pensado ali, eu vou mandar judeus, né, que é do mesmo pessoal de Jesus, para que eles conversem com Jesus. E ele manda os judeus. Quando os judeus chegam até Jesus, os judeus falam com Jesus, é lícito que o Senhor vá curar ele, porque ele mesmo nos edificou a sinagoga, né? Sinagoga eram as praças ali onde eles tinham as reuniões deles aos sábados, né? E durante a semana. Então Jesus fala, ok, eu vou até lá curar. Só que quando Jesus está chegando perto da casa dele, o centurião envia amigos até Jesus, né? Os amigos dele até Jesus e fala, não precisa de vir não, manda somente uma palavra para que o servo seja curado. Ou seja, meus amados, olha onde estava a fé desse centurião. Ele acreditava que não precisava de Jesus estar presente fisicamente para curar o servo dele. Ele acreditava que Jesus mandasse somente uma palavra, ou seja, dissesse, vai, teu servo vive, e o servo dele seria curado. E o interessante, meus amados, é que esse centurião ele não andava com Jesus. Ele não era judeu, como eu disse aqui, né? Então ele não andava com Jesus, ele apenas sabia quem era Jesus. E, meus amados, nós vamos ver agora pessoas que andavam com Jesus e não tiveram fé na palavra de Jesus, porque ainda não conheciam Jesus. Então, meus amados, como eu disse, esse centurião, ele não era judeu, ele era um centurião romano a serviço de Roma, ele não andava com Jesus, apenas conhecia Jesus, mas teve fé que pela palavra de Jesus o seu servo poderia ser curado. Diferente dos discípulos que andavam com Jesus e não tiveram fé na palavra que Jesus ordenou. Nós vamos estar abrindo agora, meus amados, no livro de Lucas mesmo, capítulo 8, o verso é do 22 ao 25, para a gente entender melhor essa passagem. Lucas 8, do 22 ao 25. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse, passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Chegando-se a ele, o despertaram dizendo, Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Meus amados, nós podemos perceber aqui, né, que Jesus ele estava partindo de um lugar para ir até outro, né? E virou para os seus discípulos aqui, como diz no verso 22, passemos para a outra banda do lago. Ou seja, Jesus deu uma palavra, nós estamos indo para outra banda do lago, passemos para lá. Ou seja, a palavra de Jesus, meus amados, ela não volta, ela já foi dita e partiram. Só que quando chega dentro do barco, começa uma tempestade de vento, a água se enfurece, né, no mar e tudo. E o que acontece? Os discípulos começam a se perturbar, eles começam a sentir medo de perecer, né, medo de morrer. E Jesus está o quê? Dormindo. Então os discípulos vão até Jesus e acorda ele e fala assim, mestre, não se importa que a gente morra? Nós vamos perecer, o Senhor não vai fazer nada, não? Nós estamos no meio de uma tempestade, o vento, olha a água como está. E Jesus simplesmente fala com eles, homens de pequena fé, ou seja, né, não te disse eu, vamos, passemos para outra margem? E Jesus repreende a água e repreende o vento. Dois pontos interessantes aqui, meus amados, é que primeiro, o centurião, ele não andava com Jesus, apenas ouviu falar de Jesus, mas teve fé na palavra de Jesus. Por isso Jesus disse, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. E os discípulos andavam com Jesus,
Mas quando Jesus diz passemos do outro lado, eles não tiveram fé que iam passar, porque se Jesus falou passemos, não tem tempestade, meus amados, que atrapalha. Assim é na nossa vida, meus amados, trazendo para o dia de hoje aqui, ó. Às vezes nós não conhecemos Jesus e nós temos até fé que as coisas vão acontecer na nossa vida. Às vezes a gente só ouviu falar de Jesus, né? Mas a gente tem fé que vai arrumar um emprego, tem fé que Deus vai fazer cura na nossa vida, operar algum milagre, né? Mas às vezes depois que nós conhecemos Jesus, a gente passa por um momento de tempestade, por um momento de tribulação e acaba como os discípulos aqui, tendo um momento de pouca fé na nossa vida, né? E sendo que Jesus já deu a palavra, meus amados. Aonde ele deu a palavra? Na cruz do Calvário, meus irmãos. Quando ele morreu por nós, ele disse: Pai, está consumado. Ou seja, ele consumiu sobre si os nossos pecados, meus amados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então nós temos que crer nessa palavra, que através do Filho de Deus nós temos a vida eterna, porque a palavra de Jesus, como a gente viu aqui no verso 22, ela não volta. Se Jesus deu a palavra, é verdade, meus amados, ele vai passar para outra margem do lago, porque a palavra dele não volta. Assim como ele deu a palavra para o servo do centurião e se maravilhou com a fé dele. Nós vamos estar vendo aqui o que Jesus disse para quando o centurião mandou os amigos até ele, dizendo que não precisava que ele fosse curar o servo do centurião. Está em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, verso 13. Mateus capítulo 8, verso 13. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Ou seja, meus amados, essa fé desse centurião moveu o coração de Jesus. E assim nós, meus amados, os cristãos, nós temos que ter fé, nós temos que perseverar na nossa fé. Às vezes nós estamos esperando as coisas acontecerem, mas nós temos muita ansiedade. Nós temos que lançar fora as nossas ansiedades, os nossos medos, porque a palavra de Jesus foi dada, que aquele que tem fé irá vencer a morte, vai ter a vida eterna. Então que nós não nos desfaleçamos, né? Que nós possamos perseverar na nossa fé, meus amados. E que muitas vezes, meus amados, as pessoas que andam no mundo, né, que ainda não conhecem Jesus, infelizmente, às vezes elas têm até mais fé do que nós que conhecemos Jesus, né? Como eu disse aqui, elas às vezes têm fé que as coisas vão acontecer na vida dela. Não, graças a Deus, eu tenho fé que Deus vai me dar uma promoção no emprego, eu tenho fé que eu vou passar por essa doença. E às vezes nós que conhecemos Jesus estamos igual aos discípulos, não acreditamos quando passamos por uma tribulação. Então, que essa palavra Deus possa ministrar o nosso coração, que a gente possa ter essa fé que moveu o coração de Jesus, como teve esse centurião. Às vezes nós estamos passando aqui por uma enfermidade, meus amados, a gente quer a cura, que a gente possa orar ao Senhor, que Deus lá do seu altar, do seu trono, à direita de Deus, Jesus à direita de Deus, possa mandar essa palavra de cura para nós, meus amados, como ele mandou para o servo do centurião, porque Deus, Jesus, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém, meus amados? Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus, que é boa, frutífera e eficaz. Em nome de Jesus, Pai, desperta a nossa fé, Pai, nos faça acordar como cristãos, Deus, nos encha de fé no nosso coração, Pai, aumente a nossa fé, Pai, para que possamos cada dia mais, Deus, crer que o Senhor faz as coisas nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, mande uma palavra para aquele que está esperando a cura nesse momento, Deus, para aqueles que estão enfermos, Pai, na Tua igreja, no mundo, Deus, que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, e mandar uma palavra de cura como o Senhor mandou para o servo do centurião, Deus. Que possamos cada dia, Deus, meditar nas Escrituras, Pai, aumentar nossa fé na palavra de Deus, Pai, para que possamos ter cada dia mais comunhão com o Senhor, Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai, pois somos miseráveis pecadores, Deus. Dependemos totalmente da Tua graça, Pai. Que
tenhamos uma semana, meu Pai, na Tua poderosa presença e que possamos a cada dia mais glorificar, exaltar e bendizer o Teu poderoso nome. É o que eu oro e te agradeço, no santo nome de Jesus Cristo. Amém.